Oi, pessoal. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Estão? Ah, que bom. Que bom que vocês estão escutando. Eu não sei se vai dar certo, se vai ter muito delay por causa da conexão, mas enfim. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula ao vivo. Mais uma vez peço perdão pelo atraso. A minha voz também tá super rouca. Mas enfim, meu nome é Natália. Eu vou ser a teacher de vocês nesse semestre aqui no School for Young Armies. Sejam muito bem-vindos. E antes de começar a aula, eu vou falar um pouquinho sobre mim para vocês me conhecerem melhor, como é que eu aprendi inglês, enfim. Eu sou uma das cofundadoras do projeto, junto com a Mari, com a Gabi. E eu falo inglês, eu comecei a estudar inglês desde os 9 anos. Então, o meu nível de inglês ele é considerado avançado. E eu não tenho uma formação, tipo, em letras ou coisas assim. Mas eu aprendi por curso e eu tenho o Michigan English Test pra como, tipo, digamos que é uma prova de nível, de comprovação, mas eu nunca fiz o IELTS ou o TOEFL. Eu sou enfermeira e no semestre passado eu dei aula aqui no CIA na turma de inglês avançado. E eu não dava aula ao vivo, então, gente, vocês são a minha primeira turma, assim, ao vivo. E eu tô bem nervosa, acho que dá pra perceber pela minha voz, pelo jeito que eu tô falando. Mas eu espero muito que dê tudo certo, que a gente possa aprender muita coisa juntos. E, assim, gente, isso é algo que eu vou bater, essa tecla, algo que eu vou falar agora, é algo que eu vou bater bastante, que é sobre que o seu inglês, o nível de inglês vai depender muito de você, gente, No sentido de que, por mais que é, a gente tenha o curso e o curso seja bom, mas o desenvolvimento vai depender muito de você. E por que que eu falo isso? Eu fiz curso numa escola, assim, meio que famosinha. Mas ao mesmo tempo, é uma escola que tem uma fama de focar muito em gramática e que a conversação não é tão boa assim. Só que, por depender de mim, muita parte de mim, eu consegui desenvolver a minha conversação bem, apesar da escola ter uma fama meio de, tipo assim, de focar muito em gramática. Então, o que, que eu falo pra vocês desde o início? Consumam conteúdos ou foquem no que vocês precisam mais no inglês, por exemplo. Se você é uma pessoa que precisa mais do inglês para leitura de artigos, que você realmente quer focar gramaticalmente, então você vai procurar esse tipo de conteúdo, consumir esse tipo de conteúdo para você desenvolver melhor isso, porque por mais que eu dê aqui as informações para vocês e como vai funcionar tudo, tá tendo algum problema, gente, que eu não tô vendo? Enfim, não tá me escutando? Ai, caramba. Até onde vocês escutaram? Tá escutando agora? O microfone desativou sozinho. Ok. Eu não sei até onde vocês ouviram, mas eu tava falando que, apesar do curso, apesar de eu vir trazer informações pra vocês, tudo certinho, vai depender muito de vocês, assim, o que vocês querem com o inglês. Meu Deus.
Gente, tô com medo dessa aula não dar certo. Porque pra umas pessoas não tá carregando, pra outras não tá ouvindo. Não tá aparecendo nada. Eu acho que eu vi esse problema com outros professores na apresentação, por causa da conexão. Eu acho que eu vi isso. Enfim. Não, o slide é basicamente para suporte. Não vai ter tanta coisa assim de visualizar muito. Mas, enfim, vamos ir conversando aqui. Vamos ver o que a gente faz. Eu acho que provavelmente não tá aparecendo por causa da conexão. Eu vi aulas de outros professores aqui do curso que estavam tendo esse problema e eu não sei como resolver ainda. Quando eu conseguir, a gente viu como a gente faz. Mas enfim, como eu falei, o slide é só para suporte. E o que eu tava falando é que vai depender muito de você em si sobre como você vai desenvolver no curso. Eu falei que eu estudei numa escola que é meio assim conhecida, mas aí tem uma fama de dos alunos não serem bons em conversação, os alunos de lá, porque eles focam muito em gramática. Só que isso não é dependente da escola em si, não adianta eu querer dizer que é só culpa da escola. Dá para você se dedicar ao que você quer atingir com o inglês. Então, por mais que eu traga informações, que eu traga o conteúdo para vocês, como vocês vão desenvolver isso vai depender muito do que vocês querem, do que vocês precisam. De vocês procurar, tirar dúvidas, vocês anotarem, não só absorver o que eu estiver falando. Ah, se você quer foco mesmo em gramática, então vamos tirar dúvida em gramática. Tem um canal sobre gramática. Ah, é conversação. A gente pode marcar aula só para conversar em inglês. Então, eu já tô falando aqui que é para vocês, durante o curso, não depender só das aulas, consumir conteúdo em inglês. Meu inglês melhorou muito, muito, muito depois que eu comecei a consumir mais conteúdo. E aí, que eu vim melhorar a questão de listening, de fala, etc. Ok? E como tem pouca gente, vocês querem se apresentar? Não precisa ser em inglês. Só pra eu conhecer mesmo. Não sei como tá pra vocês. Vixe. Ai, gente, problemas de quem é novo no Discord. Hum, tá. Não tô, não tô por dentro. Então vamos focar na aula. Acho que eu vou pedir pra vocês se apresentar depois por escrito. Ou na próxima aula, porque tá complicado. Aqui não aparece nada pra liberar.
Oi, Ananda. Oi. Prazer em conhecer vocês. Oi, Thay. Prazer. Oi, Ana. Por enquanto vocês têm idades bem próximas. Eu também tenho idade próxima, assim. Não tanto, né? 22. Oi, Bianca. Gente, tá escadinha, ó. 17, 18, 19, 20, 21. Muito próximo. Oi, Ana. Prazer em conhecer vocês, gente. Mas alguém vai se apresentar? Então vamos começar. Bom, como vocês não estão conseguindo ver o slide? Hum, deixa eu ver. Ai, que sério, gente. Deixa eu tentar de novo pra ver se vai. Hum, então agora não tá aparecendo. Nesse exato instante eu tá. Eu acho que eu tenho que ficar lá na tela pra aparecer. Tá aparecendo? Tá bom.
Ai, ai. Acho que tá sendo demais pro meu computador. Gente, vocês não estão conseguindo ouvir. Vocês não estão conseguindo ouvir? Nossa, que caos tá essa aula. Aleluia, tô ouvindo e vendo. Ótimo. E continue assim. Bom, na aula gravada, a professora Fabiana falou sobre as preposições de lugar. Então a gente vai dar uma reforçada aqui, tirar dúvidas e vamos corrigir a atividade também tirando dúvidas durante a atividade. A aula ao vivo, se vocês quiserem que eu faça tipo assim, é aula gravada o conteúdo, aula ao vivo, outro, dá pra fazer. Mas essa de hoje é pra reforçar o que tá tendo na gravada. Normalmente eu vou fazer assim. E aí a gente vai conversando. Você fala, não, quero assim, a gente faz assim, quero de outro jeito, a gente faz do outro jeito. Então vamos começar com as preposições de lugar. Acho que eu gosto mais delas que das outras. Nós vamos ter as preposições de lugar in front of. Falem aí, não precisa falar com o microfone não, mas pratiquem aí. In front of, behind, beside, between, among, inside, outside. E next to, over, under, near e opposite. O in front of, ele vai indicar uma posição em frente a algo. In front of. Sabe quando a gente sai na rua, vai pra algum lugar e você quer dizer que é em frente a outro lugar. Você quer dar uma referência pra alguém. Você vai falar in front of the store. Em frente àquela loja. In front of that store. In front of, I don't know, Gucci. In front of. O behind vai ser atrás. Atrás do. Atrás de. It's behind someone. Atrás de alguém. Behind the door. Atrás da porta. O beside vai ser ao lado. Eu coloquei até em outro slide uma observação, mas o beside é. Apesar de você não confundir beside com besides. Porque o besides, com S no final, ele vai indicar um apesar, ou além de. O between é entre. E o among é dentre. Ah, teacher, como assim? O between é quando, por exemplo, eu tenho uma coisa entre outra. Igual tem na fotinha aqui, ó. Between. A bola, ela tá entre as duas caixas. O among é como se fosse, por exemplo, se eu estiver no centro de um grupo de pessoas. Isso vai ser o among. O inside é do lado de dentro. Ou você pode falar também in. Outside, do lado de fora. Só que o inside é específico, tipo, tá dentro. Inside of the box, tá dentro da caixa. Inside of something. O outside é do lado de fora. Não precisa. Você também pode falar do lado de fora no sentido de aparência, inside, no sentido também de personalidade. Não só fisicamente falando. O next to, que eu não coloquei aqui, vai ficar ao lado de. O over é sobre. O over ele também ele pode ser sinônimo de above, que significa acima. O on, vou perceber, ele é um sobre, mas ele tá em cima da caixa. O above ou over é acima. Por exemplo, se um avião sobrevoa uma cidade. He's flying over the city. Over está passando por cima. O above é acima. O under é debaixo. Next to. Next to, ela é uma expressão que você usa, tipo, como se fosse ao lado, mas está próximo de. Oh, it's next to her house. Perto da casa dela.
Oh, the store is next to her house. A loja é perto da casa dela. E o near também é perto, significa perto, próximo. She's near me. Ela está perto de mim. E o opposite é oposto. Dúvida over e under. Quando você quer falar, vou dar um exemplo aqui, tem uma expressão que fala justamente de estar acima de alguém ou abaixo de alguém. Beneath. Beneath significa que você pode usar essa expressão quando uma pessoa soberba e ela acha que tá todo mundo abaixo dela. Ela fala, these people are beneath me. Estão abaixo de mim. Under me, não, talvez. Talvez. Aí ainda tem o below. Eu trouxe todos esses aqui justamente por causa dessas dúvidas. O underneath. Underneath seria como, tipo... Ele é um embaixo também, mas ele é mais formal. E ele vai falar, por exemplo, embaixo de um casaco. Tipo, você tá usando um casaco e você fala que é quentinho embaixo. It's warm underneath. Underneath the coat. Ou... Quando você quer dizer que uma pessoa, ela é, tipo, fria por fora, mas é um amorzinho, sabe? Tipo, é só a aparência dela. Você pode falar, oh, underneath all that anger, there is a sweet heart. Tipo, por baixo de toda aquela raiva tem um coração doce. Algo assim. O below, ele vai ficar abaixo de. Tipo assim, se o above é acima e o under, ele tá bem embaixo, o below é abaixo. Sabe quando você tem uma pergunta, numa prova, alguma coisa, e fala, as questões abaixo. É o below. Você não vai usar o under, porque o under é como se fosse literalmente embaixo da coisa. O below é logo abaixo. Não sei se vocês estão conseguindo compreender o que eu tô querendo dizer. Então, o over you também pode ser usado no sentido metafórico de I'm over. I'm over, tipo, it's over. Acabou. I'm over you, tipo, já passei disso. No caso, entra muito mais no sentido de slang, language, tipo, gíria. Get over. Get over. Get over it. Get over significa, tipo, esquece isso. Deixa isso pra trás. E você, no sentido de estar acima também, você pode falar on top. On top too. Voltei? Mas vocês ouviram explicando? O get over, on top. O on top to something. O on a gente já sabe que é sobre. E quando você fala on top, significa que está acima, está por cima. On top. Tem aquela música da Beyoncé, Put my love on top, on top. Ela fala, e put my love on top. Colocou meu amor no topo. Ok? Então, vai ter sim preposições que vocês vão. Oi, gente. Eu tô achando que eu vou mudar de. Eu vou pra outro lugar dessa aula, porque a internet tá terrível. Eu acho que é isso que tá atrapalhando a aula. Mas enfim. On top. Eu acho que quando a aula for gravada, quando eu postar a gravação, o áudio vai estar melhor. E aí, se tiver alguma coisa que ficou meio bugado o áudio, vocês escutam, porque eu tô gravando na tela. Então, o áudio da gravação da tela provavelmente vai ficar melhor que o áudio do Discord por causa da conexão. Então, se tiver ficado alguma coisa de pronúncia que vocês quiserem repetir, a aula vai ficar disponível. Tá bom? Então, vamos lá. Essas são as outras preposições que eu trouxe. Eu expliquei pra vocês. O above, a mesma coisa, tipo que o over, acima, below, abaixo, e não debaixo, mas abaixo, beneath. Usado principalmente no sentido de posição social, digamos assim. E o underneath, por baixo, digamos assim, por baixo da pele, por baixo do casaco, por baixo de alguma coisa.
Eu posso disponibilizar o slide se vocês quiserem, mas o slide é assim, bem simples. O slide é só pra suporte mais aqui. Mas eu posso disponibilizar sim. E logo, logo vocês vão ter a apostila. Na apostila tem tudo esmiuçadinho. A gente já tinha a apostila pronta, só que a gente foi fazer umas alterações e tal, pra ficar bem nos trinks pra vocês. Enfim, vamos pra próxima parte. Então, what's the proposition? Pra vocês aqui. O que vocês acham que é? Respondam aí a primeira. Vamos lá, a primeira. O que vocês usariam na primeira imagem? A apostila. A Mari tá terminando de fazer as alterações dela. Ela já tá praticamente pronta, sabe? Mas é literalmente os últimos, só os últimos ajustes. Ela já tem design e tudo. Next to. Beside. Hum, vocês têm mais alguma coisa? E a segunda imagem? Qual que vocês acham que é? A segunda eu trouxe um bocado de coisa. Qual que vocês acham que se encaixa melhor na segunda? Hum, interessante. Vocês olham, como vocês podem ver, por ângulos diferentes. É, dependendo do ângulo, vai mudar algumas coisas. A primeira, a primeira pode ser beside. E o next to, acho que eu tô. Next to tá do lado. É, tá perto. Next to. Mas acho que o mais assim, seria o beside. A segunda, eu percebi que tem gente olhando de dois ângulos diferentes. Ela seria literalmente o below. O under é mais coladinho. Como se fosse mais coladinho no objeto, na caixa, no quadrado. O under. Então, a segunda seria below. Mas, se você olhar por outro ângulo, pode parecer que você está tendo uma vista de cima e a bola está na frente. Então, nesse caso, seria o in front of. Ou talvez o behind. Se você estiver enxergando pelo. Se você tiver com essa visão de que você está tendo uma visão de cima. Então, não vou dizer que vocês estão errados. Quem falou in front of ou behind. Mas era para ser o below. Olhando assim, como se fosse mesmo de frente, sabe? E a última? A última, qual que vocês acham que é? A preposição. Isso. Above. Tem alguma outra que eu posso substituir o above? Isso, o over. O over pode ser sinônimo de above. Nossa, vocês estão espertos, vocês estão arrasando.
Estão certíssimos. You're doing great, guys. You're doing a good job. E agora vamos para as nossas preposições de tempo. In, on, at. Before, during e after. In, dentro. Dentro, fica teacher, mas não é de tempo. Dentro de um certo tempo. On, sobre, at, no, before, antes, during, durante. E o after, depois. E aqui a gente tem alguns exemplos, mas vamos reforçar cada um novamente. In é usado em partes do dia. In the morning, in May, estações do ano, in the summer, informa quando algo acontece. No caso que eu falei, dentro de um certo tempo. The store will close in an hour. Em uma hora. Dentro de uma hora. Ok? O on é utilizado em dias da semana. A gente colocou on sobre aqui, acho que foi erro, mas enfim. O on é como se fosse no certo dia. On Thursday. Ou pode ser também um dia do mês, on January 1st. Oh, my birthday is on January 1st, by the way. On. Teacher, tem que decorar esse negócio. Mas como eu falei, desde eu vou falar o tempo todo pra vocês. Consumir conteúdo. Quando vocês começam a consumir e vocês começam a escutar, meio que se torna automático. Você não precisa lembrar, on é pra isso. On at é pra aquilo. Vai se tornar assim natural. O at vai ser momentos exatos do dia. A aula começa às 7. The class begins at 7 o'clock. At 7. Também pode expressar age, idade. At 40. O before. Before é clássico. O antes. Before a gente vai usar tanto em aconteceu antes, como também antes, depois, before and after. Normal, before não tem segredo. O during é durante. Significa está acontecendo algo durante. E também a gente às vezes pode usar, por exemplo, be silent during the lecture. Faça silêncio durante a aula. Durante. Mas, por exemplo, se você quer falar, às vezes, que tá acontecendo alguma coisa enquanto isso tá acontecendo. O enquanto, eu gosto de usar o while. Vou escrever aqui no chat. While. Que é enquanto. Enquanto algo tá acontecendo. While I was at the class, my mommy was at the job. Enquanto eu estava na aula, minha mãe estava no trabalho. While I was doing my homework, my dog made a mess. Enquanto eu estava fazendo a minha tarefa de casa, meu cachorro fez uma bagunça. O while, eu gosto mais de usar ele enquanto. During é literalmente um durante, mas você talvez não veja o tempo todo alguém usando during. E o after, depois. After party, uma festa que aconteceu depois. Before and after something, depois de alguma coisa. Bem de boa. Não tem muito segredo. Aqui a gente tem exemplos do at 5 o'clock, at 11:30 p.m. Lembre-se que nos Estados Unidos usam bastante o p.m. e o a.m. Se tiverem dúvida, eu explico. At lunchtime, hora do almoço. At the moment. Oh, I can talk to you right now. I can talk to you at the moment. Eu não posso falar com você no momento. At the moment. No momento. On Friday. On Mondays. Na sexta. Na segunda.
On the 4th of July, no dia 4 de julho. On 7th of March, on Children's Day. Ok? Alguma dúvida até aqui? Vendo ninguém falar. Então eu vou seguir. Uma dica de pronúncia dessas preposições com N. On, in. Eu não sei se vocês são armes, se tem alguém que não é. Mas sabe quando você tem um compilado de vídeos do Django dele falando on. E a língua dele aparece quando ele fala. Pra não ficar muito on, tipo on, in. Ficar muito pesado o sotaque. Coloque a língua entre os dentes. E vai ficar on, in. Fica bem mais neat, bem mais nítido, sabe? Limpo o som. Pois é, diquinha. Coloquem a língua entre os dentes, que fica bem assim, limpo o som do on, não fica on. I'm on the class, on. Quando você fala on, assim, parece que fica estranho. E quando você coloca on, fica mais limpo. Enfim, vamos pro próximo exemplo. Gente, minha garganta tá pedindo arrego aqui. You in November, in winter, in 2002, in the 20th century, no século XX, in the Stone Age, na Era da Pedra. Prepositions of movement. Preposições de movimento. To, para. Towards. Towards, para também. O towards eu descreveria muito mais como em direção de. I'm going towards you. Eu tô indo na sua direção. Eu tô indo pra você. I'm running towards my dream. Eu estou correndo para o meu sonho. Towards. From. A partir de. Around. Ao redor. Só que você pode ouvir turn around, que é virar. Around, I'm looking around, eu estou olhando em volta. Into, em. Out of, fora de. Up, acima. Down, abaixo. O out of, fora de. Nem sempre vai ser em si físico. Fora de. This is out of. Deixa eu ver uma expressão. I don't know. Out of choices. Tá sem escolha. Out of choices. O up. O up, você nunca vai. Nem sempre vai ser assim. Você nunca vê o up assim, bem literalzão. O up você vai ver get up. Up to. O up ele nunca vai vir assim, tipo, acima. Ele é muito. Ele indica ascensão. Ele indica uma ascensão. O up, assim como o down. O down ele é pra baixo, descida. O up ele nunca vai estar assim, sozinho. É, por exemplo. Por exemplo. She ran up the stairs. Ran up. Ela correu pra cima das escadas. Ou seja, ela subiu correndo as escadas. O up, ele vai indicar isso. Get up. É levantar. Levantar. É o get mais o up. Ou seja, porque você tá indo pra cima, você levanta. Aí fala, e o oposto? The cat ran down the tree. O gato desceu, ele correu pra, literalmente,
literalmente abaixo da árvore. Não, ele correu. Ele desceu da árvore. Rain down. Então, tipo, você nunca vai usar o up assim, sozinho. Ah, up. Up o quê? She ran up. She got up. She woke up. Você vai ter um verbo junto com up, com down. O out of, ele vai significar a saída de algum lugar. She came out of the pool. Ela saiu da piscina. Ou out of time, você também pode usar como expressão de estou sem tempo. Out of time. Já expliquei pra vocês. Winter é como você entrar. She jumped into the pool. Ela pulou dentro da piscina. Aqui tá aí, mas ele é tipo entrar dentro. Into. I'm into you. Você também pode ouvir o into como outro significado. Around. Como eu falei, ao redor, em volta. Correr em volta de algum lugar. Run around the house, por exemplo. Vocês têm alguma dúvida com isso aqui? Isso, get out of here. Seu up pode ser usado pra enfatizar. Exemplo, como assim? Enfatizar o quê? Hum. O up ele é usado nesse sentido aqui pra tu indicar mesmo. Tá usando aqui como indicar uma direção. Mas deixa eu ver se tem algum exemplo que eu lembro que ele serve pra enfatizar. No caso aqui, run up. Tem phrasal verb usando up. Tipo, it's up to you. É sua decisão. Mas é phrasal, mas é uma slang. O up, ele realmente ele tem esse papel de ascensão, independente às vezes, se vai ser em movimento, se vai ser. Como eu falei, wake up, wake, acordar, né? Wake up, você vai acordar. Ele tem esse sentido de levantar, de ir pra cima, de acordar. E o down vai ser sempre essa coisa de pra baixo. Let me down. Don't let me down. Não me abandone. Que é o let me down. E o up é justamente o contrário. Então, ele sempre vai representar isso quando você vê normalmente. Se não for uma slang, tipo o up to you, it's up to you, que é tipo de decisão. Você decide, ele sempre vai ter esse sentido de ascensão, de pra cima. Que eu tô explicando. Sempre, ele vai sempre estar assim. Igual eu falei, run up. Correr, tipo, seria subir. Up the stairs. Oh, the cat is up the stairs. Ele tá lá assim, tá lá em cima, no outro andar, acima das escadas, up the stairs. Ou abaixo, down the stairs. É, basicamente isso. Alguma dúvida sobre qualquer um desses? Sinta-se à vontade, estou aqui. Pode digitar. Ok. Então a gente pode corrigir a nossa tarefinha. Tarefinha. Você tá falando com pessoas de 20 anos. O slide é pequenininho, como eu falei pra vocês. Era só pra suporte. Ah, eu tenho que deixar também a palavra-chave para os alunos que não tiverem presente, gente. A gente vai ter o esquema das palavras-chave. E aí, nesse esquema, as pessoas que não tiverem presente na aula mandam a palavra-chave, tem uma semana para mandar a palavra-chave. Ok?
E vocês que estão aqui não precisam mandar essa palavra-chave, só da aula gravada. Da aula ao vivo, quem tiver na aula ao vivo, não precisa, tá bom? No caso é na chamada, mas essa aula que eu postei não teve. Que foi a aula da professora Fabiana, e ela tinha gravado isso no período passado, e no começo do período passado a gente não tinha palavra-chave, então eu deixei sem. Mas na próxima já vai ter palavra-chave na aula gravada. Aqui é que eu posto de segunda. Ao vivo, tá na aula ao vivo, não precisa. Só quem faltou. Eu vou até digitar aqui, deixa eu ver qual palavra que eu vou colocar. Vai ser happiness. Nossa palavra, nossa keyword. Nossa keyword vai ser happiness. E aí a gente vai corrigir a tarefinha. Pode perguntar. Eu tô gravando na tela, então eu acho que o chat vai ficar gravado na tela. Provavelmente. Tô gravando a aba aqui, no caso. Então provavelmente vai ficar gravado. Você acha que isso é algo bom ou ruim? Tipo, você quer o chat ou não? As palavras que a gente não precisa usar o tô quando tá no infinitivo. Hum, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tá, vou esperar tu explicar a tua pergunta. Hum, we can be friends. Ok. Hum. Ah, o to. To do. Ah, tá bom. Normalmente vai ser, tipo, um, mas é tipo como se fosse do português. No português a gente fala, nós podemos ser amigos, mas não necessariamente uma ação direta. I need to do something. Eu preciso fazer alguma coisa. To do. Hum, I need to. Normalmente, eu não, como é que eu vou explicar isso pra você? Talvez eu precise procurar um meio melhor de te explicar, tipo, certinho, gramaticalmente, porque o meu inglês, ele é muito intuitivo atualmente. Igual o português, tipo, eu não sei, tipo, no português falar o que é um verbo transitivo direto, indireto, numa frase que não sei o quê. Mas, ele normalmente, esse to alguma coisa, ele é como se você fosse fazer a ação. Eu vou procurar um jeito melhor de te explicar e te dar um retorno, tá bom? Pra não ficar confuso pra ti. E agora eu vou transmitir a nossa tarefa. Deixa eu ver. Aqui.
Estão vendo, senhores, senhoras, a nossa atividade ou não? Acho que tá carregando ainda. Ai, Discord, meu filho. Estão vendo a atividade? Ou não? Ótimo. Então vamos lá, vamos fazer juntos aqui. Fill the blanks with the prepositions of time in, on, at. The meeting is going to start. E aí, gente? O que vocês colocaram aí? Vamos ver. Isso. The meeting is going to start at 10 o'clock in the morning. Isso. Alguma pergunta? Alguém não entendeu por quê? At, in. Okay. Number 2. World Environment Day is what? June 5th. Yeah, on. One. Number 3. Look. Phoebe is having toast and Coke the moment. What the moment? Isso, at the moment. Eu vou mandar depois o gabarito pra vocês, tá? Caso vocês queiram conferir, assim, uma última vez. I want to see the lions. Lunchtime a gente viu at lunchtime. Lunchtime, que é a hora do almoço, digamos assim. Intervalo. 5. Benjamin feels very tired Fridays. He has a French course after school. On, exatamente. Benjamin feels very tired on Fridays. Nas sextas. Number 6. Theo and Liam will be in Hawaii in July. Eu já falei. In July. Em julho. Number 7. What does Hannah like doing her free time? O que a Hannah gosta de fazer no seu tempo livre? O que vocês colocaram? Yeah, in her free time. Nossa, está bom, você já sabe isso aqui, né? People play practical jokes on each other. April Fool's Day. E aí? No dia, pessoas fazem piadas ou brincadeiras, no caso, um com os outros no dia da mentira. No dia, a gente tem o quê? On. Yeah, you're right. On. Gente, quando eu falo em inglês, vocês conseguem ouvir palavra por palavra, tipo, em inglês, mesmo que vocês não entendam a tradução de primeira. Mas vocês conseguem ouvir as palavras ou tá muito rápido, tá muito emendado.
Que aí eu vou vai ajustando conforme o nível do listening de vocês. Ok. Então vamos para a próxima. A gente parou aqui. Ah, number 9. It is dangerous to go out there night because there are wild animals. É perigoso sair lá fora à noite porque tem animais selvagens. Night, isso é. Gente, eles estão ótimos. Number 10. 20th August 2009. Ellie and Finlay got married. Ó, on on 20th August 2009, Ellie and Finlay got married. A Ellie e o Finlay se casaram em 20 de agosto de 2009. Ótimo. People in this village pick mushrooms spring after a lot of rain. As pessoas nesse vilarejo colhem cogumelos, cogumelos da primavera depois de muita chuva. In. You're right. Number 12. I will finish university and get a good job. 2018. De novo, né, gente? In 2018. Tá ficando alguma dúvida? Ah, é verdade. Eu fiquei aqui olhando no coisa. Aqui. Se tiver alguma dúvida, vão falando. Number 13. Jaden and Lexi met on a cold and snowy day in Paris. On. Já falei aqui que eu sou. É automático. Então, Jaden e Alexis se conheceram num dia nevado e frio em Paris. Qual, por exemplo, Thay, que você quer dizer? Que depende da palavra que vem antes. Uhum. Ah, no caso, tu colocou o Matt em qual, assim, tipo assim, que a interpretação vai mudar por causa do Matt? Ou o que eu tô tentando entender. Preciso descobrir como é que liga esses microfones. Ah, sim. Se pode mudar o sentido. O Matt, no caso, conheceram, tipo, acho que não tem. Acho que não tem. Não muda muita interpretação de Matt. Não. Matt é o passado de Meet. Então, acho que não vai ter mudado tanto assim, não. Hum,
Então, vai depender o on ou o in. Vai depender do que você quer dizer depois, no caso. Aí vai mudar. Por exemplo, a gente viu outras, por exemplo, datas aqui. On. They met each other on April Fools. Então, seria on. No caso, seria o complemento da frase que vai mudar o in ou o on. A preposição somente vem antes disso. Exatamente. Então, eles poderiam ter se conhecido on April Fool's Day. Mas, como está se referindo ao tipo de dia, digamos assim, foi um dia, né, nevado e frio. Então, na verdade é on, gente. Acho que eu confundi com a número 12. A número 12 é in e a 13 é on. E o in seria em outro sentido. Seria tipo, in November, in December, in spring. Tô tossindo muito, meu Deus. Então, número 13, on. Número 12, in. In 2018, in the morning, win. Vai ser nesse sentido. 14. Tudo bem, né? Posso prosseguir. Some people wake up at sunrise and go jogging. Algumas pessoas se levantam no nascer do sol e vão fazer corrida, caminhada. Então se veio. Enfim, vamos para a próxima. I think people will travel by flying cars. 20th century. Eu acho que as pessoas vão viajar em carros voadores no século 22. Vamos ver as outras respostas. Tem um exemplo que eu acho que eu mostrei no slide. Ó, vamos lá. O on, ele é utilizado em dias da semana, datas que envolvam o dia ou mês. Ou mês mais o dia. Bem específico. Win. O in ele pode ser usado partes do dia, como morning, night, meses, estações do ano, summer, in the summer. Também vai formar quando algo acontece. E o in, ele também pode ser usado antes de meses, anos e séculos. Ok? A resposta correta para essa última é in. Isso. Exatamente. In. Então fechamos aqui. Vamos para a próxima.
Put in the correct preposition in, on, or at. The wine is o quê, gente? O vinho, ele tá o quê na garrafa? The wine is in the bottle. Nesse caso, é no sentido de estar dentro da garrafa. In the bottle. Ok? Number 2. Pass me the dictionary. It's the bookshelf. Me deu o dicionário. Ele está... O quê? O que é bookshelf? Bookshelf é a prateleira de livros. Ele está o quê na prateleira? Isso. It's on the bookshelf. Está sobre a prateleira. Exatamente. Number 3. Jennifer is at... Ó, já falei. Work. Tá num lugar. Se ela tá num lugar no trabalho. Se ela tá na casa dela. Vai ser o que? At. Jennifer is at work. At work. At her house. At... I don't know. At her friend's house. Esse é bem simples. At school. Alguma dúvida? Vou prosseguir. Vocês vão digitando aí que eu pauso. Number 4. Berlin is Germany. Isso. In. Berlin is in Germany. Berlim fica na Alemanha. Number 5. You'll have something. Your face. Yeah. On your face. Por quê? Porque está sobre o seu rosto, né? Turn left the traffic lights. Vire à esquerda no semáforo. No caso, o semáforo está indicando o quê? Que é um local para virar. Então, o que a gente vai usar? Isso. At. At the traffic lights. Number 7. She was listening to classical music. The radio. Yeah, on the radio. She was listening to classical music on the radio. Number 8. He has a house. The river. Yeah, you're right. He has a house on the river. Number 9. The answer is the bottom of the page. Where is the answer? A resposta está no final da página. Isso. The answer is at the bottom of the page. Number 10. Julie will be the plane now. Onde é que a Julia vai estar? Ela vai estar. A Julia ela vai estar on the plane.
Okay? Julie will be on the plane now. There is a lot of magnets. Fridge. Isso. Cadê, gente? Subiu. Perdi aqui, peraí. There is a lot of magnets on the fridge. On. Number 12. She lives. Where she lives? She lives London. Ela mora em Londres. Yeah, she lives in London. Number 13. John is. He's coming. Isso, John está no táxi, in the taxi. He's coming. Number 14. I'll meet you the airport. Eu vou te encontrar no aeroporto. At. Isso. At the airport. She stood the window and looked out. Ela levantou, ela olhou para a janela. Isso. She looked at the window. At the window. Ela olhou para a janela. Ah, eu esqueci de trazer em um slide o through, que significa através. Talvez você também veja como preposição. Through something. Através da janela. I'm passing through you. Você for um espírito. Tipo assim, por exemplo, quando a gente vê alguma animação que tem, sei lá, algum fantasma. E ele passa por alguém através da pessoa, você vai usar o through. Depois eu vou mandar por escrito a palavrinha. Ok? E vamos para a nossa última questão. Finalizar. Fill the blanks with prepositions of movement. Number 1. When Sue opened the box, something black and fluffy jumped. Quando ela abriu a caixa, alguma coisa preta e fofa pulou pra fora. Jump o quê? Jumped o quê? Se alguma coisa pulou pra fora, o que é, gente? Vocês conseguiram? Jumped out of it. Quando a Sue abriu a caixa, seria tipo a nossa, sabe a caixinha do J-Hope? Que aí você gira e aí pulou o bichinho pra fora. Pois é, out of it. Vou digitar a resposta da... Number 2. I felt a little scared as we drove the tunnel. Essa que eu falei que vai ser through. O into seria como se você estivesse entrando pra dentro de cima, sabe? E como você tá passando através do túnel, você tá seguindo em frente, por dentro dele, mas através vai ser o through. Vou colocar aqui no chat. O 3. I'm going London next week. Estou indo para Londres na próxima semana. Yeah, you're going to somewhere. Você está indo para Londres, o 2.
Number 4. We've had a lovely walk the old city. Nós tivemos uma caminhada adorável. O que, gente? quando você anda por aí, usualmente você walk around. Isso, around. We've had a lovely walk around the old city. Não precisa ser literalmente, quando fala around, em volta, que você rodeou o perímetro da cidade. Tipo, não. O around ele vai ser dar uma volta, não precisa exatamente ser ao redor de alguma coisa. Nesse sentido aqui, ok? Number 5. Don't rush the stairs, you can fall and get injured. Nesse aqui, eu acho que pode. Não sei. Nesse aqui coloquei uma resposta. Mas talvez, se você tiver colocado outro, talvez faça sentido. O que vocês acham que é? Vocês colocaram o quê na número 5? Na 5? Around? Na 5 eu coloquei down. Don't rush down the stairs. You can fall and get injured. Isso. Não se apresse descendo as escadas. Você pode cair e se machucar. Ok? Number 6. We were walking past a celebrity house, but couldn't see anything because of the high fences everywhere. Eu já falei o past, mas no caso, não sei se vocês tinham colocado o past. Vocês tinham colocado? No número 6? Number 6? Então, o past é. O past fica tipo passando por. A gente tava passando pela casa das celebridades, mas não podia ver nada por causa dos arranha-céus, dos prédios mais altos. Então, o past passando por. Vou colocar aqui. É escrito exatamente como se fosse passado. Past. Past something. Number 7. We had to walk the stairs to the seventh floor because the elevator didn't work. Ou seja, eles tiveram que o quê? Subir. Exatamente, subir até o 17º andar porque o elevador não estava funcionando. Exatamente. Up. Walk up the stairs. Nick was hot, so he immediately jumped the water as soon as we got the sea. Ele estava com calor e aí ele imediatamente pulou, que é dentro da água, assim que eles chegaram no mar. Into. Exatamente. Number 9. Several beautiful houses were built the river. Já vai.
Pronto. Several beautiful houses were built along the river. Exatamente. Along the river. Que é ao longo do rio. Então, muitas casas bonitas foram construídas ao longo do rio, tipo, acompanhando o contorno do rio, digamos assim. Kelly swam across the river and waved at us from the other side. Então, no caso, a Kelly, ela nadou, ela atravessou o rio e acenou pra gente do outro lado. Aí nessa frase a gente vê que tem um bocado de coisa, né? A gente vê que tem at us, from the other side, do outro lado. Pode ver que o from, ele nem sempre vai ser uma origem, tipo assim, I'm from Brazil. Mas de estar em algum lugar. Então, Kelly swam across the river. E o swam tá escrito errado com N, eu acho. Sim, é com M. Porque com N é cisne. No passado, com M, swam. Foi erro de digitação. 11. The children. Vocês colocaram a resposta, across? Vou colocar aqui por escrito pra vocês não esquecerem. Number 11. The children went for a walk the river bank. Acho que quando vocês verem river, na maioria das vezes vai ser along. Maioria das vezes, não sei que for pular dentro do rio, vai ser winter. Mas normalmente, the children went for a walk along the river bank. Ao longo do rio. Number 12, and the last one, the dog was running me. O que eu falei pra vocês? Em direção a alguma coisa. O cachorro estava correndo em direção. Isso, towards me. The dog was running towards me. E foi isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem dar um feedback? Se vocês quiserem falar alguma coisa comigo, vocês podem chamar no privado do Discord, não tem problema. Eu respondo. Se for alguma coisa assim, sei lá, não tô com vergonha de perguntar, não sei. Não tem problema, eu deixo, vocês podem perguntar, ou se vocês quiserem mandar depois as perguntas. Ah, anotei, mas não perguntei na aula, quero perguntar depois. Pode ficar à vontade também. E foi isso, muito obrigada por terem vindo. Eu sou muito grata. Foi minha primeira aula ao vivo, sério. Primeira aula ao vivo de todas. O período passado era só aula gravada. Então, vocês são minha primeira turma. E foi muito boa a aula. Vocês interagiram bastante. Não fiquei aqui falando sozinha. Muito obrigada, pessoal. Ai, que bom que vocês entenderam. Fico muito feliz mesmo. Enfim, agora tenho uma ótima quinta-feira, um ótimo restinho de semana pra vocês. E see you next week. Bye.